Muito bem, amigos, aqui estamos com uma nova entrevista e o nosso convidado tem um assunto muito especial para você, telespectador. Franca é tradição no calçado, no basquete, no café, no gado giro antigo, mas principalmente, fundamentalmente, na indústria de calçados. O representante do Sindicato das Indústrias, presidente do Sind Franca, José Carlos Brigagão do Couto, é o nosso convidado. José Carlos, obrigado pela presença. Muito obrigado, nós que agradecemos. O motivo do nosso convite para que você aqui esteja é a propósito da sua ida a São Paulo, e nós temos fotos aqui que nós vamos mostrar, quando você leva e entrega pares de sapato da Franca ao presidente Bolsonaro. Como é que foi essa história? Veja, o trabalho nosso em defesa da indústria calçadista do estado de São Paulo, né, é de longa data. Mas precisamente quando nós tivemos que tomar umas providências com relação à redução do CMS do calçado, que nós estávamos perdendo o campo dentro do próprio estado de São Paulo para outros polos calçadistas de outros estados. E no final de abril, precisamente dia 25 de abril, nós tivemos audiência com o governador João Dória, quando nós fomos levar para ele alguns assuntos pontuais que estavam afetando a indústria calçadista. O governador João Dória nos surpreendeu no sentido de que, quando nós fomos apresentar para ele lá no Palácio Bandeirante, ele nos permitiu fazer uma apresentação no PowerPoint, para mostrar para ele as nossas dificuldades, os nossos problemas lá. Ele debateu conosco, discutiu e ele nos recebeu, inclusive, com os 5 secretários de Estado, né? Coisa que inédita para a experiência que nós temos com outros governadores, né? E, ao final, ele disse o seguinte: olha, se vocês vierem apresentar esses assuntos pontuais, daqui a um tempo vocês estão de volta aqui pedindo mais alguma coisa. Então, vou dar uma lição de casa para vocês. O meu secretariado aqui está à disposição e vocês vão criar um WhatsApp com a minha equipe, está lá, recebi com 5 secretários lá, e nos deu uma lição de casa, onde que nos apresentou lá 6 itens, né, para desenvolver, que seria aqui a tecnologia e inovação, qualificação da mão de obra, ambiente de negócio e desburocratização, financiamento competitivo para, não só para capital de giro, como modernização do Parque Fabril, do calçado de Franca, do estado de São Paulo, né? Infraestrutura e serviços, que inclusive do meio ambiente, e tem a dinamização da indústria calçadista. E a simplificação tributária e a desburocratização do governo do estado. Então, o primeiro item foi a tributária que fez com o decreto 63.640. Ele anotou na agenda e diz o seguinte: dia 1º de julho, às 5 horas da tarde, você esteja aqui. Bom, resumindo, em final de novembro, ele veio aqui à Franca e veio até o sindicato, com a equipe dele, inclusive com o secretário da Fazenda, e anunciou a redução do ICMS para a cadeia produtiva, né? De São Paulo. De São Paulo. E ele quer com foco nas exportações, porque o Franca, o estado de São Paulo, tem que exportar. Se nós não ficarmos dependendo só do mercado interno, nós corremos o risco, que é o que nós estamos correndo, porque a recessão vem desde 2014 e nossas indústrias sofreram muito com isso, né? Os empresários e tal. E outra coisa, o empresário precisa se planejar. Para isso é preciso que o Estado, começar do Estado, se planejar. E assim foi feito. Dia 12 de fevereiro agora nós vamos estar com o planejamento estratégico desse projeto, do governo do Estado, tanto do Sind Franca quanto do projeto do governo do Estado, que vai demorar aí uns 3 anos para implantar. Mas a parte tributária já está sendo implantada, vai começar a funcionar a partir de 5 de março. Que é o fundamental. Que é o fundamental. Bom, feito isso, dado esse pontapé inicial aí dessa programação, que vai exigir um grande trabalho nosso, do próprio empresário e em conjunto com a equipe do governo, né, nós falamos, bom, agora e a nível federal? Como é que nós vamos fazer a nível federal? Nós temos que ter um relacionamento com o governo federal para colocar para eles a mesma situação que nós colocamos para o governador João Dória. Que é uma segunda batalha. Que é uma segunda batalha que se deu início agora, dia 3 de fevereiro, quando nós tivemos com ele na Fiesp. Aí deu certo porque você levou o principal presente para que ele se lembre de Franca. Né? Exatamente. Então, o que acontece ali? Nós fomos levar, não é só o ato de estar entregando para o presidente os nossos produtos, para ele usar, para ele conhecer o nosso produto, para ele experimentar o nosso produto, calçar o sapato francano.
seu giro pelo mundo. Seu dia a dia. No seu dia a dia. Mas também para ouvir a sua mensagem, que é a mensagem de Franca. Exatamente. Então, nós não demos só um par de sapatos, nós demos uma coleção de calçado para ele, não é? Para que ele possa ter as opções, não é? Nas suas vestimentas, para a sua solenidade, para o seu trabalho no dia a dia. Né? E no papo, assim, aquela conversa especial? A conversa com ele foi assim, foi muito amável, muito respeitoso, educado, receptivo, né? E alegre, receptivo, né? Nos recebeu lá com carinho e ele ficou muito satisfeito, elogiou nossos produtos, né? E você teve espaço? Foi um bate-papo muito rápido, tá, né? Tá. Mas aí tem a assessoria que a gente complementa toda essa intenção nossa. O importante é que o Paulo Scaff nos proporcionou esse encontro com ele lá na Fiesp, né? E depois dali, o que nós fizemos? Eu tive ali, foi no gabinete da presidência da Fiesp, estava lá o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Filhos. Filhos. Eu aproveitei, fui lá, me apresentei e dei meu cartão para eles e fui explicar para eles a situação do setor calçadista nacional, a importância do governo estar fazendo, a exemplo que nós fizemos no Estado de São Paulo, fazer a nível nacional, na recuperação da indústria calçadista brasileira. Você levou essa mensagem? Levei essa mensagem, troquei cartão com os dois e disse que a intenção do setor era fazer um planejamento de longo prazo para que nós possamos dobrar a produção de calçado no Brasil, não é? E inclusive com foco nas exportações, aumentar o emprego e a arrecadação. Eles acharam muito interessante, até ele perguntou se eu tinha falado isso com o presidente. Eu disse que o presidente era muito rápido, né? Então não deu tempo naquele momento ali. Não dá para falar tudo, mas... Não dá para falar tudo. A essência você falou. A essência, sim. Aí que ficou combinado, eu acertando, estou mandando até um ofício para ele agora, pedindo audiência para os dois irmãos, para que nós possamos conversar isso detalhadamente em Brasília. Detalhadamente. Em Brasília. Aí você vai a Brasília. Aí nós vamos para Brasília e vamos mostrar para ele, vamos estar lá com o setor calçadista nacional. Só que esse trabalho que nós demos início, com o governo federal, com o executivo, né? Ele, durante a Curumoda, né, que foi realizada dia 13 de janeiro, depois da solenidade de abertura, nós tivemos uma reunião com o deputado federal Lucas Redecker, que é presidente da Frente Parlamentar Mista Couro e Calçado do Congresso Nacional. E estava lá a Bicalçado, estavam os solos calçadistas paulistas, onde nós pudemos colocar para ele e entregar para ele um volume desse projeto do governo do Estado. Do trabalho em São Paulo. Em São Paulo, porque o trabalho de São Paulo não fala só sobre São Paulo. Ele fala do calçado, do modo geral, do mundo, comércio do calçado do mundo, do Brasil e do Estado de São Paulo. E está ali o prognóstico que nós oferecemos com as soluções que nós demos para o governo do Estado e ele aprovou. Só que agora nós temos que fazer isso a nível federal. Então nós fizemos estadual, vamos fazer a nível federal. Você levando as autoridades ponto por ponto. Ponto por ponto, exatamente. Então ficou combinado de que a Bicalçado, sob a liderança da Bicalçado, já entregamos a nossa colaboração para eles, de eles coordenar esse trabalho de planejamento estratégico do setor calçadista, porque por enquanto ainda, né, nós não temos uma política industrial, isso está sendo montado no país, e vamos discutir esse trabalho, no que estiver pronto, mais ou menos dentro dos 30 dias, no Congresso Nacional, numa audiência pública que será convocada pela Frente Parlamentar. Ali nós vamos debater esse assunto. Detalhadamente. Detalhadamente. Depois nós vamos pedir audiência com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, para que nós possamos entregar para ele as nossas sugestões, o nosso prognóstico do setor calçadista, e o que é que o governo federal tem que fazer, o que os sindicatos têm que fazer, o que os empresários têm que fazer. Entende? As obrigações e responsabilidade de cada um. Eu vejo o seguinte, galera, eu não... o que eu disse, que eu estou dizendo e disse para o deputado nessa reunião que nós tivemos, que não mais nós temos que quebrar essa situação de ficar apresentando assuntos pontuais. É preciso que seja feito um planejamento de longo prazo, curto, médio e longo prazo, e entregar para as autoridades, como nós entregamos para o governo do Estado, entregar para as autoridades federais, para que a gente possa, traçar uma política setorial do calçado. Esse mapeamento. Esse mapeamento. O que vai acontecer? A partir do momento em que o governo fizer isso, adotar e aprovar
os empresários vão poder fazer o planejamento das suas empresas, porque eles vão ter um horizonte, já vão ter um norte. Mais claro. Mais claro, não vai ter coisa, insegurança jurídica, não vai ter ações surpresas em que pode vir prejudicar. Não é? Então, esse o trabalho que nós estamos encaminhando. Entende? Você trabalha nesse sentido com as autoridades que eu sei há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Isso aí é uma luta, que a gente, tem hora que a gente pensa em desistir, mas a gente tem que pensar que o nosso país é maravilhoso e que a população é carente, é preciso que nós temos que pensar no nosso sucessor, nos nossos filhos, no país, nos trabalhadores. O país tem jeito. O país tem jeito, é um país riquíssimo. Não é? O que está faltando é nós, brasileiros, tomar conta desse país aqui e levar esse país para frente. Agora, detalhe, esse coroamento do trabalho que você conseguiu com o governo do Estado, com João Dória, se você levar para Brasília e conseguir em Brasília para toda a indústria nacional, aí será realmente... Sem dúvida nenhuma. Será um troféu. Um troféu, né? Eu acho que... Coroamento. É um coroamento isso aí nessa... Só que essas coisas ali são feitas a várias mãos, não é? Demora, né? A gente está na liderança do Sindifranca, mas ali tem nossa equipe, tem aí a equipe do governo e essa abertura. A sua diretoria te dá... A diretoria dá total apoio, participa. Tem as diretorias dos outros sindicatos de Birigui e de Jaú, agora a nível nacional, que é coordenado pela Bicalçado, da Associação Brasileira da Indústria de Calçado. Coromoda, Francal. Coromoda e Francal participam de todo esse contexto, né? Porque eles vai estar nesse planejamento estratégico a importância das feiras no Brasil e também está apresentando os nossos produtos internacionalmente, né? Hoje acontece, mas é preciso ser mais agressivo nesse sentido. O momento atual exige. E sem dúvida. Ok. Pra você ter uma ideia, veja, o mundo fabrica 21,6 bilhões de pares de calçado. Né? Desses 21,6 bilhões, 14 bilhões só a China que fabrica. Entende? E o Brasil produz 950 bilhões. É muito, mas nem tanto, né? Nem tanto. Então, o que acontece? Portugal, por exemplo, ele saiu da cinza. Hoje, o setor calçadista de Portugal participa em 4% do comércio internacional do calçado. Certo? E o Brasil, e o parque calçadista português é muito menor que o do Brasil. No entanto, o Brasil ele participa em 0,88% dos negócios mundiais de calçado. 0,8%? 0,8%, não dá 1%. É muito pouco. Né? É muito pouco. Então nós temos aqui, nós somos os maiores produtores de couro do mundo, estamos enterrando couro aqui, tem uma matéria-prima nobre, e tem uma mão de obra qualificada excelente. O mundo usa plástico, né? Usa plástico, quer dizer, entende? Nós podemos estar vendendo calçado de couro aí com alta tecnologia que nós sabemos fazer. Nobre. Produto. E nós temos valor agregado no nosso produto, não é? Então, o que acontece? Que está faltando realmente políticas públicas, né? Que venha junto com o setor privado para poder nós alcançar esse objetivo aí. Mas está faltando isso que você está fazendo, que você sempre fez, levar as autoridades, porque renova o Congresso, renova as lideranças, e eles não sabem exatamente o que você levou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Agora estão sabendo porque você está levando. Então, mas se você falou bem, essa colocação é importante, porque a partir do momento que você estabelece um planejamento estratégico de longo prazo, entre o governo e o sai governo, o planejamento permanece. Tem que continuar. O que você tem que fazer é dizer para o novo governo, olha, tem esse planejamento em andamento. Nós vamos falar com o ministro de Estado, nós vamos falar com o presidente da República, nós temos que continuar nesse caminho, porque a indústria está correspondendo a isso aí. É interessante, por exemplo, eu me lembro que o ministro, no tempo da Revolução, a famosa Revolução, o ministro Delfim Neto sabia muito sobre calçado de Franca. Interessante. Ele não é mais ministro, até hoje, se for chamado, por curiosidade, ele era contador das casas Eduardo em São Paulo, ministro, antes de ser político famoso. E veja bem, então são coisas assim, ele sabia tudo, de repente não é mais ministro, tem que ensinar tudo, explicar tudo de novo para o novo ministro. É um trabalho que você fez e vem fazendo. O ministro Delfim Neto, na década de 80, quando ele era ministro da Fazenda, tem uma passagem histórica com ele, quando nós fomos numa comitiva conversar com o ministro Delfim Neto, para que ele aumentar o limite de desconto de duplicata no Banco do Brasil, na época, né? O problema era esse. Era esse, daqui é pontual, né? Quando nós entregamos para ele o ofício, ele olhou no ofício e disse o seguinte, olha, vocês façam o seguinte,
vocês façam um trabalho profundo, eu quero conhecer o Parque Calçadista, porque só isso que está no papel que não dá para conversar. É pouco. Então vocês levantam lá, faz um censo empresarial em Franca, entende? E depois vocês vêm conversar comigo. Quer dizer, chamam a atenção nossa. Nós voltamos, fizemos esse planejamento na época. Ele era muito prático, né? Deu umas 400 páginas, isso aí tem até guardado conosco lá, e pedimos novamente audiência pública para ele. Nós fomos lá outra vez e falamos, nós estamos voltando aqui para poder reivindicar aquele pleito nosso aqui. Aliás, agora não é só aquele pleito mais. Agora nós estamos entregando para o senhor aqui um compêndio aqui de toda a situação do Parque Calçadista de Franca. Então, aqui nós estamos entregando para o senhor. Ele olhou o índice, olhou tudo aquilo e falou, bom, de cara já vou aprovar o que vocês vierem pedir. E os outros assuntos virão a posterior que nós vamos estudar isso aqui. Então, é assim, é trabalhar profissionalmente, né? Entende? E é um trabalho de fôlego, por exemplo, se não vai o presidente do Sindicato das Indústrias, aí eu não sei. Porque são aquelas bandeiras da cidade de Franca que sempre levaram a São Paulo e a Brasília as nossas reivindicações, as reivindicações da cidade. Um instante só, um breve intervalo. Daqui a pouquinho a sequência da entrevista com o presidente do Sindi Franca, José Carlos Brigagão do Couto. Um instante. Paulinho, só um detalhe. O microfone dele está do lado de lá e ele está conversando para cá. Tá bom? Tá, então perfeito. Então dá um sinal aí que eu continuo. Você vê como é que é, né? Você não sabia que ele era da Casa do Ardo? Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Régio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, a sequência da nossa entrevista com o presidente do Sindi Franca, José Carlos Brigagão do Couto, o homem que a semana passada levou os calçados da Franca para o presidente da República, Bolsonaro. E eu me lembro que, tempos atrás, o sapato de Franca foi levado ao Papa, sempre foi levado às nossas autoridades. E a marca do sapato de Franca, calçado de Franca, é que fez a tradição da nossa cidade. José Carlos, parabéns por essas conquistas, iniciativas, ações que você desenvolve e o espaço para você me explicar um pouco melhor, porque você agora, depois de levar ao presidente, depois de falar com as lideranças, você está indo para Brasília. O que você nos antecipa? Nós estamos junto aí com o movimento nacional, não é? Para levar para o governo federal, né, mas através da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, do Defesa do Couro e Calçado, um planejamento estratégico, exemplo, que nós estamos fazendo no governo do Estado. Para, a nível federal, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos estar debatendo isso no Congresso Nacional, na audiência pública da Frente Parlamentar, lá são compostas de 206 parlamentares entre deputados e senadores. Após nós debatermos esse assunto, será pedido, em princípio esse é o cronograma, será pedido audiência com o ministro Guedes, que é o ministro da Economia, para que nós possamos apresentar para ele esse trabalho, esse planejamento a longo prazo, onde tem ações do governo, ações do sindicato e ações do setor calçadista. A radiografia do seu trabalho, que você vai levar? Sem dúvida. Tá. E, aliás, esse trabalho que nós fizemos para o governo já está nas mãos do presidente da Frente Parlamentar. Esse eu já entreguei para ele durante a Coromoda que passou. Sim. Aliás, esse assunto começou, a nível federal, começou na Coromoda, quando nós reunimos com o presidente da Frente Parlamentar. Bom, você me dizia que, por exemplo, o mundo inteiro produz 21 bilhões
e 600 milhões de pares de calçados, a China 2/3, 14 bilhões, o Brasil a menos de 1 bilhão, 950 milhões. O Brasil 0,8% da produção. O que fazer para que o Brasil seja reconhecido como centro produtor de calçado, calçado que dá muita mão de obra Sem e, dúvida. portanto, muito emprego. O que fazer para chegarmos lá? Ora, veja, eu costumo dizer para as autoridades o seguinte: por que calçado interessa para a China? Por que calçado interessa para a Indonésia, para a Índia, para o Vietnã, e interessa para Portugal e dezenas de outros países? Porque ele agrega grande quantidade de mão de obra, é um produto que é uma necessidade básica do ser humano, do calçado. Nós temos aí quase mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra para nós trabalharmos e vender calçado, né? Então, por que o Brasil participa pouco disso? Exatamente por falta de políticas públicas, entende? Nós ainda no Brasil, nós não temos ainda, e vai ter se Deus quiser, a política industrial brasileira. Enquanto se espera isso, nós temos que fazer o planejamento estratégico, uma política industrial do setor coreano calçadista. Não só do calçado, em toda a cadeia produtiva. Entende? E levar isso para o governo, discutir num congresso, levar isso para o governo, entende? O que o governo tem que fazer, o que nós temos que fazer. Então, nós temos que agregar valor no produto. Não é? Nós temos que agregar valor. Então, a primeira coisa é políticas públicas com o setor, o governo abrir interesse, governo federal, governo estadual, para abrir interesse no incentivo da sustentabilidade do setor calçadista. Esse despertar. Esse despertar, exatamente, mostrar que nós somos importantes. Afinal de contas, nós somos o maior produtor de couro do mundo. Não é? E hoje você vê couro está sendo enterrado. Quer dizer, está usando aí sapato sintético. Isso não é bom para a saúde. Então, o que acontece? É importante que o calçado de couro, a tua população tenha acesso, entender esse produto de alta qualidade que nós fazemos. Que é o que Franca produz. Que é o que Franca produz. O sapato de maior tradição no mundo é o italiano e o espanhol. Mas Franca não perde em qualidade, né? Não, sem dúvida. Franca tem qualidade equiparada com a Itália, que é o berço ali do setor calçadista, a França, entende? O espanhol. Então, nós temos tradição, nós fazemos quase 200 anos, nós estamos 200 anos fazendo calçado, nós sabemos fazer calçado, nós temos uma mão de obra especializada. Aliás, as famílias italianas, Palermo, por exemplo, né? Exato. Veio, né? Que trouxeram, João Palermo, que trouxeram as indústrias e a fabricação do sapato para a Franca, não é? Exatamente, a Samelo. A Samelo, Né? Miguel sabe de mãe Melo. de todas as nossas empresas aqui em Franca. Entendi. Então, o calçado de Franca, hoje, o proprietário da empresa, ele é sapateiro, ele conhece, ele sabe fazer calçado, ele domina. Sabe fazer. Ele sabe o que quer, ele sabe trabalhar. Só que ele tem que ser incentivado, tem que ser aliviado esse peso tributário, essa burocracia infernal que existe no país. É preciso que se tome uma providência. Então, vai existir, é lógico, que é bom que se reforce o seguinte: se não fizer reforma tributária, entende? Não vai resolver esse problema de desemprego que está aí. Nós votamos, por exemplo, como eu estava dizendo, a desindustrialização do país que começou em 85, 86, entende? Nós votamos há 70 anos atrás. Quer dizer, a industrialização começou no Gaspar Dutra em 47. Houve um retrocesso. E chegou a 21%, no Gaspar Dutra era 11,1% do PIB, que é a somatória da riqueza do país. Hoje é quanto? Quando os militares nos entregaram era 21,6%. Hoje é 11,1%. Ou seja, nós voltamos há 70 anos atrás, desindustrializou o país. Por isso esse desemprego, essa falta de recursos que está tendo, entende? Você entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos começar a reindustrializar o país. Entende? Reinventar. Então, Agora, outra detalhe. coisa, nós estamos perdendo o bonde, que é a tecnologia, a indústria 4.0, agora vem a indústria 5.0. Quer dizer, é preciso que nós modernizemos o nosso parque calçadista para ter competição internacional. Isso tudo você tem na memória, se tiver que fazer uma explanação, você está pronto para hoje. Sem dúvida. Mas é difícil levar isso às lideranças? Não, nós temos todo o material e temos colocado as lideranças a par disso aí. Entende? No Cine Franca a gente faz as assembleias, a gente apresenta, tem material que nós encaminhamos para o setor. É o papel do sindicato? É o papel do sindicato. Então, o Cine Franca hoje está 100% profissionalizado. Vai ter um planejamento estratégico agora que vai ser entregado dia 12, juntamente com o planejamento estratégico do projeto do governo do Estado. Então, é importante que os empresários a cadeia produtiva esteja debaixo desse guarda-chuva do Cine Franca. Tem essa sintonia. Isso aí que nós estamos provocando,
Nós vamos estar batendo na porta de cada um, não só daquelas indústrias de calçado que ainda não são associadas, mas da cadeia produtiva, fornecedor de modo geral. Nós temos que trabalhar em conjunto. Em conjunto nós temos mais força. Nós temos condição de chegar para o governo e falar, olha, nós damos tantos empregos, nós produzimos tanto. Você soma o que os fornecedores fazem e o que a indústria de calçado faz, cresce aos olhos das autoridades. Desperta. Desperta. Então é importante que nós estejamos juntos e falar uma só voz. Tá. Entende? Zé Isso Carlos, é importante. parabéns pela sua liderança, pelo seu trabalho à frente do Sindifranca. Muito obrigado, o tempo é limitado, mas um tempinho, 1 minuto final para você completar as suas informações com uma pergunta também final. É possível ter essa expectativa, essa esperança que estamos no caminho? Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos desistir em hipótese alguma. Entende? O que nós temos que fazer é nos organizar, nos estruturarmos. E ir até as autoridades, como estamos fazendo, e colocar para eles e cobrá-los o resultado. Tá? O que nós não podemos fazer é ficar reclamando. Em vez de reclamar, vamos nos unirmos, vamos nos preparar profissionalmente e ir até as autoridades. A bandeira é uma só. A bandeira é uma só e nós vamos crescer e vamos voltar aos patamares de 2013. Muito obrigado, Zé Carlos, pela presença. Pela oportunidade. Obrigado pela entrevista. E obrigado a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa edição.